Boa tarde! Estamos começando o seu jornal semanal, o Global News. É aqui que você fica sabendo das notícias mais impactantes de Poções e região, além da Bahia e do mundo. Olha o que vamos falar hoje. O presidente americano Donald Trump sofre atentado durante jantar com a imprensa internacional. Um acidente entre automóvel e carreta deixa 6 mortos da mesma família. Garota Festa do Divino 2026 está chegando com muita energia e beleza. O IFBA avança e a aula inaugural aconteceu na noite do dia 23 de abril. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Uma carreta que saiu da Sama em Minas Sul, carregada de amianto, tombou na GO 241 no trecho entre Formoso e Campinas Sul, no norte de Goiás. A pista ficou parcialmente interditada, exibindo a atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região. Equipes de resgate atuaram no local para desobstruir a pista e recuperar a carga. Ainda não há informações sobre feridos. Sabemos que o amianto é um produto altamente cancerígeno, que um acidente desse tipo poderá trazer transtornos e contaminar muitas pessoas, moradores e que passe pela rodovia e respire a suspensão do pó, incluindo os trabalhadores na operação do resgate da carga. 6 pessoas de uma mesma família morreram em um grave acidente entre um carro e uma carreta na BR-251, em Salinas, na madrugada desta terça-feira, dia 21. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal entre o carro com placas de São Paulo e a carreta aconteceu na altura do quilômetro 263. O veículo seguia sentido a Bahia, enquanto a carreta saiu de Lauro de Freitas, na Grande Salvador, e tinha como destino Imbituba, Santa Catarina. O condutor da carreta disse aos policiais que o automóvel invadiu a contramão. Ainda de acordo com a PRF, morreram no acidente o motorista de 49 anos, a esposa de 39, 3 filhos do casal de 3, 10 e 15 e a avó materna das crianças, de 59 anos. A PRF informou que a criança de 3 anos viajava no colo da irmã de 15, no banco de trás. Um cachorro de estimação da família também morreu no acidente. O motorista da carreta não ficou ferido. As vítimas ficaram presas às ferragens e os corpos foram retirados pelos bombeiros de Salinas. A ocorrência também mobilizou equipes do SAMU. As vítimas foram José de Ribamar dos Santos Rodrigues Filho, de 49 anos, motorista do automóvel, Maria Cinti Cavalcante dos Santos, de 39 anos, esposa do condutor, Júlia Raquel Cavalcante dos Santos, de 15 anos, filha do casal, Isaac Valentim Cavalcante dos Santos, de 10 anos, filho do casal, João Murilo Cavalcante dos Santos, de 3 anos, filho do casal, e Solange Pereira Cavalcante, de 59 anos, mãe de Maria Cíntia. Na tarde de terça-feira, dia 21, feriado de Tiradentes, por volta das 14 horas, o carro em que estava a prefeita de Nossa Senhora do Livramento foi alvo de disparos de arma de fogo na BA-152, nas proximidades do povoado de Itanagé, zona rural do município de Chapada Diamantina. 2 indivíduos que estavam em uma motocicleta se aproximaram e começaram a atirar contra o veículo. Os tiros atingiram a porta do carro e nele estava o condutor e a prefeita Janaína Sampaio. Apesar do ataque, ninguém ficou ferido. As vítimas foram escoltadas com segurança até a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. O veículo foi encaminhado para a perícia e o caso está sob investigação. A Polícia Militar realizou diligências na região com o objetivo de identificar e localizar os suspeitos. Em nota publicada nas redes sociais, a prefeita confirmou o ocorrido e tranquilizou a população. Abre aspas, hoje o carro em que eu estava foi alvo de disparos na BA-152, próximo à comunidade do Tabuleiro, enquanto eu seguia para uma visita à zona rural.
Uma moto se aproximou do veículo em movimento e efetuou os disparos. Estou bem, registrei um boletim de ocorrência na delegacia, o veículo seguiu para a perícia e o caso já está sob investigação. Confio nos trabalhos das autoridades e sigo cumprindo minha missão. Deus está comigo, fecha aspas, declarou a prefeita. A Polícia Militar recuperou um veículo com restrição de roubo e furto no município de Andaraí, na Chapada Diamantina. A ação ocorreu na manhã do dia 20 de abril, quando policiais da 3º Pelotão abordaram um automóvel modelo Onix na Praça Pau de Ferro, no centro da cidade. Durante a verificação, os militares identificaram sinais de adulteração no veículo, constatando que ele estava vinculado a outro automóvel com registro de roubo ou furto. O condutor foi encaminhado à Delegacia Territorial de Ceabra, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Já o veículo foi apresentado na Delegacia de Andaraí. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma motocicleta com adulteração nos números identificadores. O fato aconteceu após atendimento a um sinistro de trânsito na manhã de segunda-feira, dia 20, no quilômetro 356 da BR-242, no município de Lençóis, na Chapada Diamantina. A equipe policial foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o condutor de um dos veículos envolvidos apresentava fratura em um dos membros inferiores, sendo atendido por equipes de socorro. Durante o procedimento de identificação veicular, os policiais verificaram que a motocicleta apresentava indícios claros de adulteração. Em razão da condição clínica do condutor, que permaneceu sob atendimento médico, aguardando transferência para a unidade hospitalar da região. A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Ceabra. O veículo passará por perícia técnica e o caso seguirá para apuração das medidas de polícia judiciária cabíveis. A Chapada está criminosa em todos os sentidos: homicídios, droga, veículos roubados, sempre nos noticiários. O principal suspeito pela morte da modelo Ana Luísa Matheus Souza, de 29 anos, foi encontrado morto no fim da tarde desta quarta-feira, dia 22, na cela da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Ana Luísa era natural de Teixeira de Freitas, sul da Bahia, e morreu após cair do 13º andar de um prédio na região da Barra da Tijuca. O caso vinha sendo tratado inicialmente como feminicídio. O suspeito, identificado como Andréu Lincoln Ferreira da Cunha, de 32 anos, havia sido preso em flagrante. Segundo informações divulgadas pelo portal G1, ele teria confessado o envolvimento no crime, afirmando ao delegado que seria culpado pela morte da jovem. Ainda de acordo com as informações, Andréu foi encontrado sem vida dentro da cela após se enforcar utilizando uma bermuda. Consta que o suspeito era sócio de uma empresa de atendimento a veículos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estado de onde também são seus documentos de identificação. O caso segue sob investigação das autoridades do Rio de Janeiro, que devem apurar todas as circunstâncias, tanto da morte da modelo quanto do óbito do suspeito dentro da unidade policial. Em hospitais particulares é muito comum o pai assistir ao parto de um filho. Tem lugares que têm um pacote com filmagens e fotos por um preço que depende da classe da família. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um pai desmaiando e sendo amparado pela equipe médica logo após o nascimento da segunda filha em um hospital de Criciúma, no sul de Santa Catarina. O vídeo, feito pelas fotógrafas que registraram o parto, mostra o momento em que Maicon Pedroso precisa ser segurado por uma das enfermeiras enquanto o restante da equipe se diverte com a situação. A publicação ultrapassou 16 milhões de visualizações até quarta-feira, dia 22. Nas imagens, o pai é abanado no chão, enquanto outra profissional levanta as pernas dele para que a circulação sanguínea volte aos poucos para a cabeça. Em seguida, o vídeo se volta à mãe em seu primeiro contato com a recém-nascida. Abre aspas. Quando chegamos, eles estavam ansiosos, mas estava tudo dentro do esperado. Estava tudo acontecendo de forma leve, tranquila, com a equipe super segura e os pais também.
Até que às 8h24, no exato momento em que a bebê nasceu, o pai desmaiou. Fecha aspas, afirmaram as fotógrafas Patrícia Vogel e Viviane Borges. Um caso bem cômico, hein? A Garota Festa do Divino, evento anual organizado em Poções por Zezinho de Oliveira pela produtora Zepa, vem esse ano com inovações. O Café com Zepa, realizado no dia 21 de abril no Espaço dos Eventos de Rejane Cavalcante, esnobou qualidade, organização e a escolha das 10 mais, aplaudidas por um público VIP, escolhido a dedo pela produção. A Rede Global TV mostrou ao vivo e o Global News traz nessa edição um pouco do que viu. Gente, é lógico que não podia faltar uma entrevista com essa mulher, né? Que encabeçou um casamento em plena passarela. Ideia de Mais Noivas, né, Mai? É, a gente gosta, né, de um frevo, de inventar uma coisa diferente. Fizemos, ficou lindo, não foi, Jai? Ah, ficou perfeito, maravilhoso. Eu que não tenho vontade de casar, você tinha vontade de casar. Ai, eu vou lhe vestir, mulher. O próximo que for assim, fake, você pode me chamar que eu vou. Perfeito, o que vocês acham? Vai ser uma noiva linda, maravilhosa. Eu amo essa mulher retada, viu, gente? Obrigada. Mas é pra provar, tá, gente, que plus também pode casar e ficar bonita dentro de um vestido de Mais Noivas, não é verdade? Absolutamente. Hoje a gente falou muito de diversidade e é sobre isso, né? Todo mundo a gente veste, o amor é diverso, os corpos também. A gente tá aqui pra deixar todo mundo lindo, sim. Amei a ideia, maravilhosa, só podia vir de você mesmo. Muito obrigada, você é um amor de pessoa, eu amo. Estão reclamando, diz que faltou o beijinho da noiva com o noivo, mas não pode, né? Gente, o noivo fictício é noivo mesmo. E a noiva é noiva de um policial. Gente, eu tô aqui com a Dirani, que é a nossa secretária de Educação Municipal, não é isso mesmo, Dirani? O que tá achando do evento, meu amor? Ah, um evento lindo, oportunidade de ver várias belezas, né? Eu costumo dizer que a beleza tá na alegria, no jeito de ser, da educação, né? Da mulher, ela se mostra de várias formas, né? Então, o desfile hoje foi lindo. Parabenizar a Zezinho, né? Pelo esse brilhante evento, onde as mulheres se sentem assim empoderadas, né? Da sua maneira de ser, não só o físico, mas também o seu jeito, né, de ser e na sociedade, né? É a preparação para a vida, né? Exatamente. E a gente viu muita emoção aqui dos familiares, né? Que veio prestigiar esse momento. Obrigada, Dirani. E você, meu amor, o que tá achando desse evento? Tá muito linda, muito bem organizada e torcendo para os participantes ser justa e ganharem para ser a festa do Divino. Eu acho que para ser justo tinha que classificar as 16, né? É, né? Estão lindas todas, é verdade. Agora você falou a verdade, mas muito bem organizado. O Zezinho é feito para essa festa, é feito para eleger a Garota Divino e direcionar que ele direciona toda essa festa com essa grandeza, e essa organização é muito especial mesmo. Rosita, que é a proprietária de uma das melhores academias de pastor, se não a melhor, né, Rosita? O que você está achando desse evento? Maravilhoso, como sempre. Muito bem organizado. Zezinho arrasa. Tudo maravilhoso. Eu nunca tinha vindo, então eu tô gostando bastante, tá bem legal. Bem legal, né? Deixa eu te falar, tu tem alguma favorita? Se não tiver parente, né? Aí no meio. Por enquanto não, vamos ver mais pra frente. Foram 16 semifinalistas maravilhosas que, com toda desenvoltura, poderiam sim estar entre as 10 finalistas, mas infelizmente eram só 10 vagas, né? É muito difícil poder cortar esse cordão umbilical, né, Zezinho? Deixa eu primeiro mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente aí ao vivo. Agradecer Inácio, Djalma, Jaque, a patroa, chama a patroa, Kelly, tá sempre aqui com a gente, preocupada em levar o melhor conteúdo para vocês em casa. Isso aqui é informação, isso aqui é amor, isso aqui é tudo que a gente precisa ter em casa, viu? Obrigado mesmo à Rede Global, quero começar agradecendo vocês, porque vocês têm feito a diferença em muitos lugares, em muitas casas. Eu digo isso pelo meu programa, que eu faço com tanto amor. Sabe, já que agora te respondendo, como é difícil cortar o cordão umbilical desse projeto. É um projeto que ele vem da essência, ele vem lá da natureza do ser humano. A gente lida com as almas, entendeu? Então, eu tô aqui todo emocionado, tô sim, e olha que nem é a final ainda. Mas valeu
a torcida, valeu o sacrifício, que é desde janeiro até agora. E fique meu obrigado a todos os meus patrocinadores, que a semana que vem vai estar aí no quadro da Global, passando para vocês conhecerem quem é que faz, quem é que ajuda. Inclusive, fica meu convite para você que é empresário, trazer seu conteúdo para essa emissora, para essa transmissão, que ela é rica, ela é poderosa e tem crescido tanto, tá bom? Um beijo a todos vocês, Jaque, eu te vejo na final, viu? Obrigado. Tchau, gente. Você aí de casa, o recado tá dado pro Zezinho. Nos vemos na final, dia 9 de maio. Uma transmissão excelente para você aí de casa. E o nosso beijo. Fica com um pouquinho mais das nossas 10 finalistas. Vamos aos comerciais. Voltamos! Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Mingaguaçu, próxima à cidade do Leste, no Paraguai, deixando um morto e 3 feridos. O avião, bimotor, havia sido fretado pela empresa Prosegur e transportava 5 milhões de dólares e 15 milhões de reais. Parte do dinheiro foi roubada pela população. O acidente aconteceu no sábado, dia 18. O bimotor contava com 4 tripulantes e o piloto foi o único a morrer no acidente. De acordo com autoridades locais, ao menos 1,5 milhões desapareceram. Abre aspas, há uma denúncia formal referente ao desaparecimento de uma quantia significativa em dinheiro, já bem descrita, que é de aproximadamente 1,5 milhão de dólares, incluindo também valores em reais. Essa é a base da denúncia. Fecha aspas, afirmou Carlos Duré, chefe do comando tripartite, que investiga o acidente e o desaparecimento do dinheiro. Ainda segundo as autoridades, moradores da região onde o acidente aconteceu se aglomeraram perto do local e saquearam parte da carga de dinheiro. Abre aspas, houve um intervalo de 15 minutos em que todos se aproximaram do local do incidente. Muitas pessoas estavam falando até mesmo antes de uma intervenção organizada, e nesse momento muitas pessoas se apropriaram do dinheiro. Fecha aspas, disse Duré. A polícia carioca matou o empresário Daniel Patrício de Oliveira, de 29 anos, após ser baleado em uma suposta abordagem policial. O crime aconteceu no bairro da Pavuna, onde a vítima morava. Daniel foi morto por volta das 3 horas da madrugada, quando voltava de um pagode com mais 3 amigos. O carro, uma caminhonete Ram branca de propriedade de Daniel, foi atingida por 23 tiros. Segundo a versão inicial da PM, o carro em que ele estava foi baleado porque o homem não obedeceu à ordem de parada. Os amigos e a família de Daniel Oliveira contestaram a informação dos policiais e afirmaram que a vítima não teve tempo de reação. Abre aspas, 23 tiros não é ordem de parada. Não teve revida porque não tinha arma dentro do carro. Meu irmão é mais uma vítima desse estado despreparado que só atira para matar. Fecha aspas, afirmou Thaís Oliveira, irmã de Daniel. Na verdade, imagens e rastreamentos nos telefones dos policiais mostraram que Daniel foi executado e que os policiais estariam monitorando o empresário desde o espaço da festa e recebia mensagens indicando o momento da saída e o trajeto que ele estava fazendo. Todos os policiais estão presos e a polícia investiga quem está por trás desse crime. Um homem de 23 anos foi morto a golpe de faca após uma discussão com a companheira, uma adolescente de 17 anos. O crime aconteceu na madrugada da última quarta-feira, dia 22, em Macarani, no médio sudoeste da Bahia. A vítima foi Gustavo Silva Oliveira, companheiro da suspeita, que foi apreendida. Ela está no 4º mês de gestação. Em depoimento, a jovem alegou ter agido após ser vítima de violência doméstica motivada por crimes de ciúmes do parceiro. A acusada deve passar por audiência de custódia para saber se permanece apreendida ou se responderá em caso de liberdade. Um professor universitário que estava desaparecido há mais de 5 anos reencontrou a família na terça-feira, dia 21, após ser localizado pela Polícia Militar Rodoviária de Araraquara, em São Paulo. A família, que mora em Osasco, na Grande São Paulo, publicou um vídeo
nas redes sociais em agradecimento aos policiais que encontraram o professor caminhando pela rodovia Washington Luiz, SP-310, na região de Taquaratinga, no interior de São Paulo. A identidade dele não foi divulgada. Durante o patrulhamento, a equipe abordou o homem em situação de risco, procedimento padrão do programa Amigos no Trecho. Os policiais pediram a identificação e constataram que se tratava do professor desaparecido, cujo boletim de ocorrência havia sido registrado pela família há anos. Abre aspas, a polícia, com uma natureza muito humana, um trabalho social maravilhoso, que a gente tem muito a agradecer, conseguiu fazer com que ele nos aguardasse. Deu todo apoio, cuidado, atenção, e aí a mãe pôde reencontrar o filho que a gente tinha realmente dúvidas se ainda estava vivo. Foi um reencontro maravilhoso. Fecha aspas, disse o familiar no vídeo. A Rádio Eldorado, tradicional emissora de São Paulo, fundada em 1958, vai encerrar sua operação no dia 15 de maio, após quase 70 anos no ar. A informação foi confirmada pelo Grupo Estado em comunicado divulgado nesta quinta-feira, dia 23. A Eldorado era considerada uma referência em curadoria musical e jornalismo cultural, tendo marcado gerações de ouvintes na capital paulista. Ao anunciar o encerramento, a empresa agradeceu aos profissionais e ouvintes que fizeram parte da trajetória da rádio ao longo das décadas. A decisão ocorre após o fim da parceria com a Fundação Brasil 2000, detentora da frequência 107,3 FM. A mudança também faz parte de um reposicionamento estratégico com o objetivo de priorizar a presença digital. Noite de alegria, de compromisso e de muita perspectiva. Foi assim na sede provisória do IFBA Poções, com autoridades como o pró-reitor de ensino e pró-reitoria, prefeitas, secretários, deputados, vereadores, bem poucos, dada a importância do evento. Secretários, professores e técnicos para participar da aula inaugural do Instituto Federal Campus Poções. E o mais rico de tudo isso, alunos interessados em aprender e empreender profissionalmente. Conversamos com Jean Carlos, pró-reitor de ensino, que estava representando a magnífica reitora, professora doutora Luzia Mota. Que para mim é um motivo de muita alegria estar aqui hoje para esta aula inaugural do IFBA. Porque isso aqui é provisório, viu, gente? Eu estava ali sentada e sonhando com o IFBA mesmo, né? Porque aqui é provisório, mas é um sonho, não é, João Bonfim? Nosso, de Ani, do meu esposo Otto. E quero dizer para vocês, quero saudar aqui o nosso presidente, né, que não está aqui presente, mas foi ele que nos deu o IFBA. Jerônimo nos ajudou muito, os ministros, né, que veio dois aqui, né, que foi Rui Costa e o ministro da Educação. Para mim foi uma honra em receber esses dois ministros aqui na nossa cidade. Queria saudar, né, a nossa mesa, o professor Jean Carlos, nosso pró-reitor de ensino, a minha colega Elis, pró-reitora de desenvolvimento institucional, a Major Ana Paula, comandante da 79ª Companhia Sudoeste. Também estendo também o abraço ao capitão Fabiano, ao doutor Otto, secretário de administração, a nossa prefeita Dona Nilda, ao amigo e deputado Jean Fabrício, de muitas lutas e muitas conquistas. O deputado foi colega meu na Escola Adélia Teixeira, só não vou dizer o ano, né, Fabrício, para não entregar a nossa idade, mas fazem mais de 30 anos isso. A nossa secretária de Irani, ao nosso vice-prefeito João Bonfim, ao diretor do campus Vitória da Conquista, Felizardo, ao professor Ney e a nossa aluna, que representa todos os alunos e alunas aqui nesse momento. A primeira aula inaugural do campus de Poções, então vocês fazem parte da história já da educação em Poções. Parabéns a todos os envolvidos. Com imensa satisfação
e participo juntamente com a prefeita Dona Nilda, com o secretário de administração Dr. Otto, com a secretária de educação Dirani e demais integrantes do governo municipal que se fazem presente neste ato. E é importante considerar que o que acontece aqui hoje tem um sentido muito próprio e tem uma motivação muito especial. Então essa é uma escola que ela precisa fazer a manutenção da divisão social e, como eu falei, manter o topo da pirâmide social da elite e os operários continuar os operários. Agora vou conversar aqui com o professor Jean Carlos, pró-reitor de ensino, daqui em Poções, representando a magnífica reitora Luzia Mota, e hoje falou muito na sua aula inaugural. Eu queria que você me explicasse primeiro aquela comparação da emancipação, emancipar aí. E alienar, alienação versus a emancipação. Então é o segredo da formação técnica unilateral, omnilateral, uma formação técnica integral, que é aquela que desloca o saber de uma formação alienadora para uma formação emancipadora. Então é com essa formação que o sujeito ele sai da escola não para apertar botões. Jean, a gente estava falando do esforço que foi o trabalho para colocar esse campus, essa aula inaugural hoje, esses cursos FIC funcionando. Você estava me dizendo que foi um esforço coletivo, e daí, como é que foi isso? É isso aí. Então, hoje ele não é apenas uma aula inaugural de um curso FIC. Hoje ele é a culminância de um grande processo de implantação de um campus, que é resultado justamente dessa política pública macro, dialogando com o território aqui, com a comunidade. Então, hoje ele não é apenas, como eu falei, não é apenas uma aula inaugural. Isso aqui é o início de uma história que se estenderá dentro da história do município de Poções. Então, é formar para emancipar, é formar para transformar, é formar meninos e meninas que têm na educação a única oportunidade de ascensão social. Vamos aos comerciais e na volta vamos falar do choque entre dois aviões. Voltamos! Uma mulher de 28 anos denunciou o namorado após ser torturada e tatuada à força em Itapetininga, no interior de São Paulo. Segundo o relato, a vítima apresentava várias tatuagens feitas sem consentimento, além de ferimentos pelo corpo e lesões nas partes íntimas. O agressor também fazia ameaça contra a família dela para impedir a denúncia. A jovem conseguiu fugir ao aproveitar o momento em que o homem dormia e procurou a delegacia com a ajuda do irmão. O suspeito foi preso. Em 2018, uma mulher compareceu ao Laboratório de Genética de Populações e Identificação da Universidade Nacional da Colômbia com um pedido. Ela teve 2 filhos gêmeos 2 anos antes e gostaria de confirmar sua paternidade. O teste de rotina foi feito e repetido em seguida. O resultado foi tão surpreendente que era preciso ter certeza. Os gêmeos eram filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. Esse é um fenômeno extremamente incomum, conhecido como superfecundação heteropaternal. Foram relatados cerca de 20 casos apenas com este em artigos científicos a nível mundial. Os especialistas da universidade sabiam que era possível, mas nunca havia presenciado um caso destes, e que naturalmente despertou seu interesse científico. Abre aspas, nós pegamos o DNA de cada um deles, observamos de 15 a 22 pontos, conhecidos como microsatélites, e os comparamos um a um. Fecha aspas, explicou a BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. O professor William Usaquem, diretor do laboratório. Mas este não é um processo simples como colocar o DNA sobre um potente microscópio e observá-lo. Sobre a chacina de gatos ocorrida no bairro do Açude, em Poções, foi realizado o registro do boletim de ocorrências na delegacia de polícia e realizado a avaliação veterinária dos animais com confirmação das mortes por intoxicação.
foram encontrados pedaços de carne com veneno nas proximidades da casa. Este material será periciado e o inquérito instaurado para que seja identificado o responsável e haja punição. Maus tratos de animais é crime. Denuncie sempre. É um ato de cidadania, um dever de todos nós. Agradecimentos ao veterinário Dr. Diego Alves pelo apoio, também ao Dr. Marcos Vinícius e sua equipe da Delegacia de Polícia Civil de Poções e Polícia Militar pelo cumprimento de seus respectivos papéis em proteção e defesa dos animais. Isso é um absurdo e uma desumanidade. Choque de avião da Latam com o avião Aerolines Argentina causa susto, mas ninguém ficou ferido. Um voo que saía de Santiago do Chile com destino ao aeroporto de Guarulhos, no Brasil, colidiu com outra aeronave na pista do aeroporto Arturo Merino Benítez. Tocou a asa na cauda do Boeing 737, operando pela Aerolines Argentina no momento da decolagem. Um passageiro a bordo de uma das aeronaves afirmou que um dos aviões atingiu a traseira do outro com uma de suas asas enquanto taxiava. Tanto a Latam quanto a Aerolines Argentina confirmaram o incidente. A Latam disse em nota que ativou os protocolos de emergência necessários e desembarcou com total segurança todos os passageiros do voo e os recolocou em outro avião que decolou já na madrugada de quinta-feira. A companhia argentina afirmou em nota que a colisão causou danos leves à sua aeronave. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisou ser retirado às pressas após tiros serem disparados no local na noite de sábado, dia 25, de um jantar realizado para os jornalistas correspondentes que cobrem a Casa Branca. O evento anual ocorre em um hotel em Washington, D.C., próximo da Casa Branca, e reuniu mais de 2.000 convidados entre jornalistas e autoridades. Um homem foi detido pelo serviço secreto. O nome dele é Cole Thomas Allen, tem 31 anos e é professor e mora na Califórnia. A polícia de Washington diz que ele tentou invadir o salão em que estava Trump e portava uma espingarda, uma pistola e facas. Segundo informações, um agente de segurança que usava colete à prova de balas foi atingido ao tentar conter o suspeito. Essa era a primeira vez que o presidente participou desse evento, o que fez mais autoridades estarem presentes. Essa é a terceira tentativa de assassinato do presidente nos últimos anos. A Prefeitura Municipal de Poções, através da Secretaria de Educação, realizou uma ação de tirar o chapéu. No dia 23 de abril, fez um encontro especial com mães de crianças com transtorno do espectro autista, aproveitando o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 2 de abril, para ter um momento de escuta, acolhimento e partilha, coisa que até então não teria sido feita em Poções. Essas guerreiras muitas vezes são incompreendidas e deixam tudo para cuidar de seus filhos que precisam de uma atenção especial. Por isso, no encontro o silêncio foi compreendido, a força de cada mãe foi recolhida e o amor falou mais alto. Assim, houve uma construção de uma rede de apoio, mostrando que ninguém está sozinho nessa caminhada. A secretária de Educação, a senhora Dirani Fagundes, afirmou que seguimos firmes no compromisso de promover uma educação mais inclusa, humana e sensível, porque conscientizar é respeitar e acolher é transformar vidas. A campanha Leão Amigo 2026 destine seu imposto de renda e contribua com ações de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente de Poções. Essa campanha traz um novo olhar para aquele imposto que é tão sofrido pagar durante o ano. Sua iniciativa estará ajudando com a campanha de destinação do imposto de renda retido na fonte 2026, realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os CMDCA, com apoio da Prefeitura de Poções e da Secretaria de Assistência Social. A ação tem o objetivo de apresentar à população a possibilidade de doar parte do imposto de renda de pessoa física e jurídica e ampliar a captação de recursos do FMDCA para o financiamento de projetos
desenvolvidos por instituições não governamentais referentes à garantia da promoção, proteção e defesa do público infanto-juvenil no nosso município. A doação não aumenta em nada o imposto a ser pago, e em caso de devolução, o valor pago será somado à restituição do contribuinte. A declaração do IR pode ser feita até o dia 31 de maio. Procure seu contador e saiba mais como doar. Faça a diferença e abrace essa ideia. A Secretaria Municipal de Saúde informa a população que foi registrado um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave no município. Até então foi confirmado um óbito. Diante da situação, a Secretaria reforça a necessidade de atenção redobrada, adotando as seguintes medidas de prevenção: vacinação contra influenza para os grupos prioritários, manter a higiene das mãos com água e sabão ou álcool 70, não foi necessário só na pandemia, ainda é necessário. Evitar que crianças com sintomas gripais frequentem a escola ou creche. Utilizar máscaras em caso de sintomas respiratórios e procurar atendimento em unidade de saúde ao surgirem sintomas como febre persistente, tosse, dificuldade para respirar, chiado no peito ou prostração. Gente, pelo amor de Deus, se cuidem. E por falar em prefeitura, foi realizado um evento chamado CAD Único Itinerante, Central do Cadastro Único e Bolsa Família. Essa ação foi no bairro do Açude. Tudo isso aconteceu no dia 25 e foi realizado pela Ação Social da Primeira Igreja Batista de Poções, na creche Padre Benedito Soares, no bairro Açude. O objetivo era levar informação, realizar consultas e garantir que as famílias da nossa cidade tenham acesso aos seus direitos e benefícios socioassistenciais. Por isso, houve orientações gerais sobre o cadastro único, informação sobre o Bolsa Família e esclarecimento de dúvidas, inscrição e atualização cadastral. Segundo o pastor da Igreja Batista e o CAD Único, a facilitação dessa informação garante que a população tenha acesso aos seus direitos sem precisar se deslocar para longe de casa. A Prefeitura publicou que parcerias como essa fortalecem nossa rede de proteção social e garantem que ninguém fique para trás. Muitos trabalhadores, inclusive eu, já estão de olho no feriadão, que chega na próxima sexta-feira, dia 1º, o Dia do Trabalhador. A data considerada feriado nacional pela Consolidação das Leis do Trabalho, o CLT, garante aos funcionários um dia de descanso. Mas por que esse dia? O Dia do Trabalhador entrou para a história após uma greve operária nos Estados Unidos durante a Revolução Industrial, que reivindicava a jornada de 8 horas diária e melhores condições de trabalho. Mas como nem tudo são flores, enquanto alguns terão a oportunidade de aproveitar o tempo livre, outros seguirão trabalhando normalmente. A legislação trabalhista autoriza o funcionamento de atividades apenas em setores considerados essenciais. Mas atenção, quem for escalado para trabalhar no feriado tem direito a receber em dobro ou uma folga compensatória. E sim, seu chefe pode te obrigar a trabalhar, pois apesar do artigo 70 da CLT proibir atividades profissionais durante feriados nacionais, a legislação abre exceções para serviços considerados essenciais, como setores de indústria, comércio, transportes, comunicações, serviços funerários, atividades ligadas à segurança, entre outros. Além disso, o empregador pode solicitar que o funcionário trabalhe durante o feriado quando houver uma convenção coletiva de trabalho, que é um acordo antecipado feito entre empregadores e sindicatos. Por aqui, vamos ficando. Tenha uma boa semana para você e sua família e até mais!